Graça e paz, bom dia. Cá estamos para a exposição da Palavra do Senhor. Algumas dificuldades técnicas aqui, mas queremos que agora estamos live assim e esperamos nós. Estamos aqui da confirmação. Nós temos tido alguma dificuldade esta manhã em conseguirmos ligar, mas queremos que agora estamos já a ponto de transmitir o texto da Palavra do Senhor. Nós estamos esta manhã transmitindo de casa, dado que algumas pessoas têm apresentado alguns sinais de enfermidade e nós não queremos então alargar o contágio. Não temos, graças a Deus, até o momento, nenhum sinal de que alguém esteja realmente com o vírus, mas nós queremos agir com relativa segurança. E então nós estamos transmitindo de casa a mensagem desta manhã. Nós seguiremos no contexto como é habitual e iremos estar estudando 1 de João, os versículos, no capítulo 19, dos versículos 10 ao versículo 16. João 19, versículos 10 ao versículo 16 é o assunto desta manhã, assim nos permitindo o Senhor e nos dando esta oportunidade de podermos transmitir live aqui a partir de casa. Louvado seja Deus, este que é um fim de semana muito especial, onde nós estamos celebrando ainda o Dia da Ação de Graças e que nós podermos transmitir a Palavra do Senhor é mais uma das graças que Deus nos dá, talvez uma das maiores graças que Deus nos dá a seguir à salvação de Cristo Jesus, que enche o nosso coração, é nós podermos transmitir a santa e bendita Palavra de Deus. Esta manhã, então, como já disse, João 19, versículos 10 a 16. E antes de nós lermos o texto, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que a sua graça e misericórdia seja conosco esta manhã, seja com a sua vida em casa, e você possa também receber esta palavra e possa ser de edificação e ser de aperfeiçoamento. A mesma coisa para a minha vida, necessito que a palavra do Senhor trabalhe em mim e opere de uma forma que ela possa me conduzir à maior santidade, à presença de Deus em humildade, em que ela possa trabalhar na minha vida. Oremos então, amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor bendito, e em Ti nos alegramos e engrandecemos unicamente ao Senhor, porque só o Senhor é Deus. Nesta manhã te pedimos que a Tua graça seja conosco, a Tua palavra seja exposta conforme está escrita, e nós possamos, ó Deus, aprender dela, Senhor. Guia-nos, ó Pai, neste estudo, te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Diz assim a palavra do Senhor. Disse-lhe, pois, Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu-lhe Jesus, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado, mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus gritavam, dizendo, se soltas este, não és amigo de César, qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar chamado Litóstros, que em hebraico é Gábata. E era a preparação da Páscoa e quase a hora sexta. E disse aos judeus, eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram, tira, tira, crucificam. Disse-lhe Pilatos, hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes, não temos rei, senão César. Então entregou-lhes para que fosse crucificado e tomaram a Jesus e o levaram. Até aqui o texto da palavra do Senhor. O tema da mensagem, poder, maior culpa e veredito final. Estes são os 3 pontos que gostaríamos de passar esta manhã aqui e podermos juntos nos debruçarmos sobre ele. Poder, versículos 10 a versículos 11a. Na verdade, eu estava lendo o texto aqui, eu preciso aqui o texto aqui diante de mim. João 19, versículos 10. Disse-lhes Pilatos, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu-lhe Jesus, nenhum poder terias contra mim, se de cima te não fosse dado. Atendendo ao contexto que nós vimos a estudar ao longo destas semanas já, e que nós estamos vindo a estudar no Evangelho de João já há bastante tempo, nós podemos entender que neste momento, debaixo de uma providência divina, Jesus está diante de Pilatos e Pilatos está na posição
humanamente falando, de determinar se Jesus seria solto ou não. Na verdade, Pilatos tem esse pensamento, mas esse pensamento não é real nem na condição física e humana a que Pilatos está. Na verdade, Pilatos está condicionado por uma pressão feita pelos líderes religiosos judaicos, em que colocam Jesus naquela posição e Pilatos naquela posição também. O que significa que Pilatos não está livre para tomar uma decisão. Há muita pressão envolvida. Há muita coisa que vem acontecendo já há muito tempo, segundo a história, entre os judeus e Pilatos, que leva Pilatos a ter que tomar uma decisão bem condicionada perante os judeus. Porém, no versículo anterior, nós tínhamos visto que Jesus não dava resposta a Pilatos. Como tal, Pilatos se volta para Jesus e diz-lhe, se olhar o versículo 9, diz assim, Jesus não lhe deu resposta. No versículo 10, nós encontramos assim, versículo 10, não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Então veja o que Pilatos diz a Jesus. Eu tenho poder para te prender e eu tenho poder para te soltar. Mas a verdade é que Jesus, em sua glória e majestade, responde a Pilatos e diz, nenhum poder terias contra mim se de cima te não fosse dado. E Jesus mostra assim na sua divindade, sua glória e majestade, que aquele poder que Pilatos tem, embora estava condicionado pelos judeus, na verdade ele está condicionado debaixo de uma providência divina. Esta palavra e esta expressão traz um consolo para a nossa alma por duas razões. Primeira razão é que realmente a morte de Cristo Jesus é uma providência divina para a salvação de pecadores. O plano de Deus na morte do seu Filho, na entrega, ele já tem sido estipulado, e tem sido estipulado ainda antes da fundação do mundo, ainda antes que o homem pecasse. Já Deus, em sua glória e majestade, teria determinado que o seu Filho pagasse o preço no lugar de pecadores. Essa já era no propósito de Deus e na mente de Deus algo que deveria acontecer. Por outro lado, nos leva a perceber que nada acontece fora do plano de Deus. Não só o plano da crucificação, mas a soberania de Deus, o Deus exaltado sobre todas as coisas, está no controle de todas as coisas. E este ano, 2020, tem sido um ano difícil para muitas famílias, muitas casas, muitas pessoas, em que a dificuldade, a dor, em que a pandemia tem batido à porta e tem se tornado muitas vezes em morte física, mas também tem se tornado em desolação, em perda de negócios, em perdas financeiras, em tantas áreas difíceis, perda de escola, de amizades, distanciamentos sociais, um ano difícil, mas deve-nos fazer pensar que Cristo Jesus, Senhor de toda a glória, estava debaixo de uma soberania de Deus onde vinha um poder maior, que estava ali dado na mão de Pilatos para tomar uma decisão, digamos assim, de alguma maneira. Então nós podemos entender que também todas as coisas que acontecem na nossa vida, acontecem no mundo de uma forma geral, elas estão debaixo da mão de Deus. Nada acontece fora do propósito divino, nada acontece fora da mão poderosa de Deus. Pensando dessa forma, nós podemos entender então que também como Pilatos não tem ideia dessas coisas, Pilatos não sabe estas coisas, Pilatos não compreende estas coisas, também nós muitas vezes não compreendemos o que está a acontecer. Por que Deus permite determinadas coisas? Por que determinadas coisas vêm à nossa vida? Por que as coisas são desta forma e não são de forma diferente? Por que nós não estamos fazendo os planos e Deus está? Nós não sabemos isso, mas devemos confiar inteiramente no Senhor Deus, aquele que tudo pode e tudo faz. Pilatos está ali e é só uma marionete nas mãos de Deus. É só parte daquele plano maior. Judas é parte desse plano maior, os judeus é o plano desse parte maior, e a multidão que vamos ver daqui a pouco que parece fazer o veredito final, na verdade é só parte de um plano maior de Deus. Eu me alegro e me regozijo no Deus que sirvo, porque tudo aquilo que Ele faz é conforme lhe apraz e nada os seus propósitos podem ser mudados. Não somos nós que determinamos o que Deus faz, é Deus que faz todas as coisas segundo a sua glória e majestade, segundo o seu entendimento e o seu poder. Seguindo o contexto, eu disse que nós iríamos analisar 3 pontos, seria poder, maior culpa e veredito final. No poder, então, nós temos visto isto e é tão importante para nós. Maior culpa, versículo 11b.
Diz assim: mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. E quando nós encontramos aqui, nos deparamos com esta frase de Jesus neste contexto, versículo B, versículo 11, parte B, a última parte, Jesus diz, nesse mesmo contexto, que alguém teria maior pecado do que o pecado de Pilatos. E às vezes nós ficamos a deparar tamanhos de pecados e gostamos de comparar tamanhos de pecados. Sempre a gente procura alguém que cometeu um pecado maior que nós, que assim a gente sente-se melhor com o nosso pecado. Parece que Pilatos aqui está quase nessa condição. Alguém que cometeu um pecado maior do que Pilatos, ou Pilatos está bem. De forma alguma, a palavra do Senhor indica, ou Jesus está a dizer que Pilatos não tem pecado por participar. E Jesus simplesmente diz que alguém mais culpado do que Pilatos. Há alguém que está por trás de tudo isto e é bem maior culpado. As opiniões divergem e nós encontramos escolas dividindo aqui os seus entendimentos, os seus livros e os seus escritos. Quem é que Jesus está a referir? Por certo, que nós podemos nos espelhar nestas palavras. Seja qual for a posição que você coloca ou aquela pessoa que você escolhe aqui, não tenho como intenção tornar este vídeo, esta mensagem, a determinação de quem Jesus está a falar aqui, mas nós entendemos claramente que por trás estamos nós, está o nosso pecado, a nossa culpa, o nosso erro, a nossa abominação, a nossa ofensa contra Deus. Jesus possivelmente estaria falando dos principais sacerdotes, estaria falando talvez o próprio sumo sacerdote tinha entregue a Pilatos, mas por certo que nós nos espelhamos nisso. E tantas vezes, como eu já disse, nós ficamos a pensar quem tem maior culpa, quem foi o culpado de matar Jesus. Há uns anos atrás a discussão voltou e a discussão ficou entre romanos e judeus. Quem é que realmente teve culpa? Quem é que realmente matou Jesus? Jesus foi morto por causa dos nossos pecados. Jesus foi morto por causa da abominação cometida contra o Filho de Deus. E o Filho de Deus se entregou no lugar de pecadores, para que pecadores pudessem ser salvos da condenação. Então a culpa de Jesus ter morrido, a culpa de Jesus ter entregue, na minha visão, na minha ótica, na minha concepção humana de pecadora, é minha. Inteiramente minha. É assim que você deveria ver. É assim que você deveria analisar. E quando nós temos esta consciência, é sinal que o Espírito Santo de Deus já está fazendo uma obra na nossa vida e nos revelando o Salvador, o Senhor de toda a glória. Não entre discussões de quem é o maior pecador. É alguma coisa que nós aqui em casa sempre tentamos por todas as formas ensinar os nossos filhos. A culpa de quem é que errou? É o outro, foi não sei quê, provocou-me, fez-me não sei quantos. Não, nós somos responsáveis pelos nossos pecados. Oh, quão diferente seria o mundo se todos aqueles que neste mundo vivem e cometem pecado parassem de culpar o sistema, parassem de culpar os outros e assumissem o seu próprio pecado. Quem tem maior culpa do meu pecado sou eu. Eu sou responsável por Jesus ter ido à cruz e eu sou responsável por ele ter vertido o seu sangue. Então eu louvo e adoro o seu nome, porque ele salvou a minha alma. Seguindo no contexto, versículos 12 a 16, e nós iremos alongar até o versículo 16 esta manhã, aqui, segundo a boa mão do nosso Deus, com alegria, nós vamos ver aqui o veredito final. Versículos 12 a 16. Desde então Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César, porquanto que se faz rei, qualquer que se faz rei é contra César. Ouvindo, pois, Pilatos este dito, levou Jesus para fora e assentou-se no tribunal no lugar de Litóstoros, e em hebraico Gabata. E era a preparação da Páscoa, e era quase a hora sexta, e disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucificam. Disse-lhes Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: não temos rei senão a César. Então entregou-lhe para que fosse crucificado, e tomaram a Jesus e o levaram. O triste momento descrito aqui, mais do que aquilo que tudo que nós podemos pensar, e já tivemos a analisar antes, sofrimentos de Jesus, fisicamente, tudo aquilo, é o facto do povo se voltar contra Jesus e ter dito que tinham um outro rei. Jesus, o rei dos judeus, o rei dos reis, o Senhor de toda a glória, o Deus do seu povo, é agora desprezado e é agora tido
como nada diante destes homens que preferem, que querem que Jesus seja crucificado. Note que o texto nos diz mais uma vez que Pilatos mais uma vez tenta soltar Jesus. Pilatos não está convencido, Pilatos não quer que Jesus seja preso, Pilatos não quer que Jesus seja crucificado. Pilatos, vimos a semana passada, tinha em mente que talvez Jesus fosse uma divindade, dado que ele se apresenta e é dito que é o Filho de Deus. Pilatos está com medo daquilo que poderá acontecer. Então o que é que Pilatos faz? Mais uma vez ele tenta que Jesus seja solto. Os judeus, porém, eles alegam contra Pilatos e conseguem atribuir a Pilatos uma culpa grande. Se tu soltas a este, não és amigo de César. Porque César, ele se fez rei e nós temos um só rei que é César. Que coisa terrível. Quando Deus é rejeitado, o reinado de Cristo é rejeitado, para que o reinado humano ímpio, pagão, tenha sido colocado e até usado isso como chave, como moeda de troca, como transação, como alegação, como forçar a que Jesus seja crucificado. Você deve lembrar, há umas semanas atrás, se você tem acompanhado os nossos mensagens de domingo de manhã, você deve lembrar que a mesma coisa aconteceu lá no capítulo 18, versículos 39 a 40, com Barrabás, muito parecido. Eu vou ler o texto, diz assim: E disse-lhe Pilatos qual é que é a verdade. E disse-lhe, versículo 39. Mas vós tendes por costume que eu vos solte alguém pela Páscoa. Quereis, pois, que vos solte o rei dos judeus? Então todos tornaram a clamar, dizendo, este não, mas Barrabás. E Barrabás era um salteador. Já antes o povo tinha tido a escolha entre dois homens. E agora eles escolhem Barrabás, escolheram no momento Barrabás, para que Jesus fosse crucificado. Barrabás para ser solto, Jesus crucificado. Agora eles escolhem um rei. Eles rejeitam o reinado de Cristo para que o reinado de César fosse colocado e fosse exaltado. Na verdade, nós temos feito isso com a nossa vida. A aplicação direta desta mensagem às nossas vidas, deste momento aqui, à nossa vida, é aquelas vezes que nós escolhemos o nosso reinado, as nossas ideias, os nossos pensamentos e as nossas ações sobre, em vez de a vontade de Deus escrita, expressa, soberana, e a vontade escrita de Deus ou a vontade de Deus realizada em nossas vidas. E nós optamos e decidimos pelos nossos próprios entendimentos, pelo nosso próprio reinado ou pelo reinado que a sociedade nos diz. A sociedade nos dá uma indicação, nos diz alguma coisa, e nós nos submetemos a esse reinado, a essa indicação, a esse pensamento e rejeitamos as palavras diretas vindas do nosso Rei Jesus Cristo, a palavra do Senhor. É exatamente isso que acontece aqui. É exatamente isso que os judeus estão a fazer. Eles preferem o reinado terreno, eles preferem um reinado humano e rejeitar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, dizendo, não temos outro rei. Ora, César, quando é colocado diante desta situação, em que agora ele está posto como inimigo de César, de inimigo do próprio império ao qual ele representa ali na Judeia, e ele fica numa situação complicada. E então ele faz uma coisa só, apresentando aos judeus e vendo que não tem forma de eles mudarem, e eles gritando, crucificam, e ele diz que hei de crucificar o vosso rei. E mais uma vez eles dizem, não temos um rei senão a César. Então diz que Pilatos entregou Jesus para que fosse crucificado e assim o levaram. Nada disto isenta Pilatos de culpa, nada disto isenta Pilatos da sua posição e daquilo que ele participou de forma alguma. Há realmente uma maior culpa naquele povo também que clama, crucifica. Há uma maior culpa naquilo que os judeus entregam Jesus para ser crucificado. Há uma maior culpa em nós. Cristo Jesus morreu no lugar de pecadores, daqueles que haveriam de ser salvos. E
Tudo isso está debaixo de uma autoridade divina. Esta manhã nós pudemos passar alguns pontos aqui que eu espero tenham sido fundamentais e importantes para o seu entendimento das Escrituras. Nós temos aqui uma pequena conclusão, diz assim, podemos perceber nas palavras de Jesus que o poder era de Deus, o acontecimento estava debaixo da soberana ação de Deus. Podemos também compreender o tamanho da condenação daquele ato sobre aqueles que deveriam receber Cristo, mas em vez disso o entregaram para ser morto, e vemos isso na população que grita, crucificam, crucificam. Essa multidão que pede a crucificação de Jesus, rejeita o seu reinado, revelando assim hostilidade e desprezo contra Deus, o Senhor e Salvador. Todas estas coisas aconteceram, porém, para que almas, pessoas pudessem ser redimidas dos seus pecados e serem salvos. Tudo isto aconteceu para que pessoas pudessem se voltar para Deus e pudessem verdadeiramente serem livres da condenação eterna daquilo que estava por vir. Tudo isto aconteceu para que o nome de Deus e Cristo Jesus fosse glorificado e exaltado e assim muitos pudessem vir ao conhecimento da salvação e serem resgatados dos seus pecados. Eu espero que esta seja a verdade da sua vida. Eu espero que esta palavra de Deus possa ter vindo de encontro à sua vida e você possa verdadeiramente crer em Cristo Jesus. Que a morte de Cristo Jesus tenha sido por si também. Tenha sido para que você seja liberto do pecado cometido, aquela culpa que está sobre si, ela possa ter sido colocada sobre Cristo naquele dia e a ressurreição de Jesus Cristo em glória, que iremos estudar daqui a umas semanas, possa ser verdadeiramente eficaz na sua vida, para que Deus seja exaltado na glorificação, na salvação da sua alma. Nesta manhã, este texto que nos traz um pesar, porque Jesus é escolhido para ser morto, é rejeitado como rei. Pilatos está naquela posição ali e não toma uma posição firme com relação a Jesus. Nós vemos que tudo isso está debaixo do poder e de uma soberana ação de Deus, um propósito divino na salvação de pecadores. Deus é maravilhoso, Deus é grandioso e Deus coloca todas as coisas como Ele quer e como lhe apraz. E assim, ao longo de séculos, gerações, almas têm sido resgatadas dos seus pecados e têm vivido para Deus. Aquilo que pesou sobre Cristo no Calvário foi e que traz a nós um amor perfeito, uma vontade perfeita, um desejo absoluto de que salvação fosse possível para seres humanos. Esta manhã nós vamos concluir esta mensagem aqui com uma oração, pedindo ao Senhor que o Senhor possa trazer, e essa vai ser a minha oração, um claro entendimento neste dia, cada dia, desta mensagem nas nossas vidas. Que ela não seja algo curioso, que nós apontamos aqui alguns detalhes e ficamos a pensar, pois é, foi dessa maneira, por isso é que Pilatos agiu assim, quem é que se refere o texto, que maior culpa tem. Há um propósito, mas que mais do que isso, possa ficar gravado na nossa mente e no nosso coração de tal maneira que esta verdade possamos viver por ela, possamos ser experimentados e glorificar a Deus, porque Jesus Cristo, o Salvador, se entregou no lugar de pecadores. Oremos então. Pai amado, esta manhã nós vimos diante de Ti, te louvando e te bendizendo e te agradecendo por esta palavra. Senhor, que a Tua misericórdia, o Teu favor e a Tua bondade estejam sobre nós. Senhor eterno, não sobre mim, mas sobre todos aqueles que estão nesta manhã assistindo ou que irão assistir esta mensagem. Que Cristo Jesus, o Senhor de toda a glória, aquele que foi rejeitado lá, possa ser verdadeiramente o Senhor e Salvador de vidas. Que esta mensagem seja gravada na nossa mente para não mais ser esquecida de que Cristo Jesus é o Senhor, estava debaixo de uma autoridade absoluta vinda de Ti, ó Deus. E tudo aconteceu conforme o Teu propósito. Traz consolo à nossa vida, traz, Senhor, salvação na vida daqueles que não têm salvação. Sim, ainda, Senhor, te pedimos, Pai, que a Tua bondade e a Tua misericórdia seja conosco ao longo deste dia e assim possamos Te adorar e bendizer. Louvamos em nome de Jesus. Amém. Um prazer muito grande esta manhã estar consigo aí. Espero que realmente esta palavra tenha falado à sua vida e que você possa também crer em Cristo Jesus. Como é habitual, sempre termino dizendo que se você quer falar connosco e estar em contato, se surgiu alguma dúvida, pode colocar aí nos comentários. Nós teremos todo o prazer em falar consigo, responder às suas questões. Você pode telefonar também, o nosso contacto está aí.
Tá? Esta tarde, a partir das 6, nós estaremos transmitindo uma mensagem ainda relacionada com o Dia de Ação de Graças. Um anúncio daqui a pouco. Então, esteja connosco logo à tarde, a partir das 6, nós estaremos fazendo também live stream, como esta manhã. Razão a mesma que apresentei no início deste vídeo. Não que alguém, graças a Deus, tenha apresentado ainda realmente provas de infecção, mas dado que alguns membros da nossa igreja têm estado doentes, nós achamos por precaução, hoje, dia do Senhor, domingo, 29 de novembro, transmitirmos a partir de casa nos nossos canais. Eu espero que possa estar connosco logo à tarde. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus, um dia do Senhor muito alegre. Alegre-se e regozije-se no Senhor, porque só o Senhor é Deus. Muito obrigado por estar connosco. Deus abençoe.